Olá meus amigos, eu espero que vocês estejam bem. Os vídeos vão durar mais ou menos 20 a 25 minutos, não vou passar disso. A gente vai começar hoje falando da estrutura da Justiça Eleitoral e das funções da Justiça Eleitoral. Este vídeo eu vou deixar no YouTube também como uma amostra do que nós vamos fazer no nosso curso fechado específico para o técnico do TSE e, a depender de como sair o edital também, aproveitarmos essas aulas para fecharmos o edital na parte de analista área administrativa do TSE, mas a princípio a ideia é tratarmos do concurso de técnico do TSE, TRE unificado. Pois bem, o que nós vamos fazer? As aulas vão ser mais curtas, vão ser mais objetivas, mas sem deixarmos de lado o que é necessário. Quem vai fazer a prova é a banca da Fundação Getúlio Vargas, e eu preciso dizer para você uma coisa olhando nos seus olhos. Preciso dizer para você o seguinte: não tem como ser aprovado nesse concurso. Se você nunca estudou essa matéria, não tem como você ser aprovado estudando apenas por questões. Você precisará assistir aulas. Você precisará, mas a videoaula é muito cansativa. Cara, entenda uma coisa, tem coisas que você só vai aprender com muito mais tranquilidade se alguém estiver te ajudando a te ensinar aquilo que você de fato precisa aprender. Esqueça esses gurus que acham que você só vai passar no concurso estudando por questões. Cara, não existe isso. E digo isso por experiência própria de alguém que já passou não em um concurso e foi depois para a internet fazer aí, dar uma de famosinho, não, de quem já passou em vários concursos. Você precisa assistir as aulas ou ler um material, se for o caso, e revisar esse conteúdo, fazer questões. Então a minha preparação aqui é aula para te dar o básico, para te dar o conhecimento que vai te permitir responder a várias questões. E depois você vai aprender a responder outras questões por meio ou de uma revisão ou aí sim por meio de resolução de questões de coisas que talvez não foram faladas em aula. Então é um tripé. É a aula, é a revisão e é a realização de questões. Se você tirar um desses pontos desse tripé, você vai cair e você não vai passar, falando com toda a transparência, com toda a tranquilidade para você. Vamos começar hoje aqui falando de um assunto que pode estar tanto no conteúdo de direito constitucional como no conteúdo de direito eleitoral especificamente, que é a estrutura da Justiça Eleitoral. A gente está falando aqui, portanto, de um tema que está na Constituição Federal. Esse tema ele é bem interessante porque ele de fato cai muito em concurso, não só para concurso de técnico, mas também para concursos de analista, até mesmo para concursos aí de juiz, de promotor, porque esse é um assunto realmente um pouco diferente. Por quê? Quero que você entenda uma coisa, uma informação importante para você é a seguinte: o conteúdo que vai cair aqui de justiça eleitoral, eu quero que você entenda que a justiça eleitoral é uma justiça especializada. Isso é uma coisa importante. Então a justiça eleitoral é uma justiça especializada. Eu quero que você guarde isso, tá? Então, a justiça eleitoral, só uma observação antes de a gente começar, tá? Então, ó, observação. A justiça eleitoral é especializada, tá? Então é uma coisa bem importante para você. Tá? Então a justiça eleitoral é uma justiça especializada. É uma informação importante que acho relevante você levar na manga. Tá? Por vezes você vai se encontrar com questões que trazem essa informação. Olha, a justiça eleitoral é uma justiça... Opa, eleitoral não, eleitoral, professor. A justiça eleitoral é especializada, é uma justiça especializada, tá bom? Então, olha só, a gente vai começar aqui falando então dos tribunais e juízes eleitorais. Artigo 118 da Constituição, a gente vai ver os órgãos, quem compõe a justiça eleitoral. Primeiro, o TSE, né? Então, TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Quero que você entenda que, do ponto de vista da estrutura da justiça, o TSE é o órgão máximo da justiça eleitoral que antecede uma ida para o Supremo Tribunal Federal. Só para que você entenda. Por exemplo, você tem na Justiça Comum o STJ, você tem na Justiça Militar o STM, você tem na Justiça do Trabalho o TST e você tem na Justiça Eleitoral o TSE. Então, o órgão máximo da Justiça Eleitoral, antes de chegarmos ao Supremo, e que se equipara a outros órgãos muito similares, né? Então você tem ali o STJ, o TST, o STM, você tem o TSE. Tá bom? Isso não vai ser perguntado para você, estou apenas explicando para você. É o órgão máximo dentro da estrutura da Justiça Eleitoral antes de chegarmos no Supremo. A gente tem os TRS, que
que são os tribunais regionais eleitorais, que se localizam aí nos estados. A gente tem os juízes eleitorais e a gente tem as juntas eleitorais, tá? Então isso é uma coisa bem importante, tá? Então a primeira coisa importante, eu quero que você guarde aqui que o TSE é o último órgão da Justiça Eleitoral antes de uma questão chegar ao STF. Tá? Essa é uma informação de rodapé também que é importante para você. Os TREs são, enfim, localizados nos estados, certo? E os juízes eleitorais e juntas eleitorais. Então agora a Constituição vem trazendo para você o que é cada um. Você já percebeu quando você vai estudar a lei? Por vezes quando a lei enumera alguma coisa, então olha, são órgãos da Justiça Eleitoral, TSE. No próximo artigo, possivelmente ela vai falar como é feito o TSE. Depois o TRE. Possivelmente no próximo artigo ela vai tratar do que é o TRE. E assim por diante, tá bom? Então olha só, Tribunal Superior Eleitoral, ele vai se compor de no mínimo 7 membros escolhidos, primeiro, mediante eleição pelo voto secreto, então alguns são escolhidos por eleição, e, além disso, nomeação do presidente da República. Então veja, quero que você entenda, alguns vão ser ali escolhidos por eleição, pelo voto secreto, 3 juízes dentre os ministros do STF, então 3 vão ser componentes do STF, e 2 juízes vão ser ali ministros do STJ. Então a gente tem 3, então no total, veja, são 7. Então 3 do STF, 3 do STJ, e você tem 2 juízes que são nomeados pelo presidente da República, dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo STF. Então olha como é a coisa, né? Então você tem a eleição pelo voto secreto de 3 juízes dentre os ministros do STF, 2 juízes entre os ministros do STJ, e você tem ainda 2 que são escolhidos, são nomeados pelo presidente da República. Então veja só, qual é o passo a passo aqui, o STF? Então para os advogados que serão nomeados pelo presidente. Qual é o passo a passo aqui? Primeiro o STF indica, certo? Então, indicados pelo STF, você tem vou até melhorar aqui, indica 6 advogados e o presidente da República escolhe 2, tá? Então o STF, ele vai indicar 6 advogados de notável saber jurídico, tal, idoneidade moral, etc. E o presidente da República daqueles 6 vai pensar 2, tá bom? Então essa é a estrutura aqui. Então alguns até sempre brincavam, né? TSE. Então basicamente isso se assemelha muito à palavra 7, né? Não é STE, né? Tinha um maluco lá no Twitter que ficava falando, não, eu falei com o ministro do STE, não é TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Mas acho que ajuda você a se recordar, né? Então, Superior Eleitoral 7, tá? Então, acho interessante aqui para você guardar e veja, é no mínimo. Então, quer dizer que, em tese, você poderia até, no futuro, aumentar a quantidade desses ministros aí, desses membros do TSE, tá bom? Então, essa é uma informação importante. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os ministros do STF. Então, o presidente e o vice-presidente do TSE vão ser necessariamente os presidentes, vão ser ali, presidente e vice-presidente vão ser dentre os que são escolhidos e que são os membros que vieram do Supremo Tribunal Federal, tá? E o corregedor eleitoral vai ser o ministro do STJ. Então, olha só, então, presidente e vice do TSE precisam vir do STF. Mas quem, professor? São esses aqui, né? Os 3 juízes que vão compor a corte, tá bom? Então essa é uma informação importante. E o corregedor eleitoral, ele vem, né, do STJ. Então um dos ministros, são 2, né? Então um desses 2 vai ser o corregedor eleitoral, tá bom? Aí a gente vai para a definição do TRE. Então a gente viu aqui tudo relacionado ao TSE. O TSE fica em Brasília, né? Então fica no Distrito Federal, na capital do Distrito Federal, Brasília, tá? Agora,
o TRE, olha a informação que a Constituição traz para você. Haverá um TRE na capital de cada estado e no Distrito Federal. Então, em todos os estados, na capital vai ter um TRE e também no Distrito Federal vai ter um TRE. E aí, veja só, a mesma coisa, e aqui tem uma pegadinha, né, de concurso. Veja, qual é a composição do TRE? A gente vai ter a mesma ideia. Em primeiro lugar, vão ser ali alguns membros que vão ser eleitos e alguns membros vão ser aqui nomeados pelo presidente da República, e você ainda vai perceber que você tem uma outra forma diferente. Ó. Então vamos, só para que você entenda, né? Então você vai ter a eleição de 2 juízes. Então 2 dos juízes vão ser entre os desembargadores do Tribunal de Justiça. Então 2 do Tribunal de Justiça estadual, tá bom? Então só para que você entenda, né? Então, 2 desembargadores do Tribunal de Justiça Estadual. Você vai ter 2 juízes, entre juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça. Então, você vai ter 2 juízes que vão ser, de fato, juízes de direito. Então, veja, o desembargador é um juiz que atua na segunda instância, tá? Também você vai ter 2 juízes que vão ser escolhidos entre os juízes de direito. Aqui são juízes de direito que atuam em primeira instância, tá? Mas que vão ser escolhidos também pelo Tribunal de Justiça. Então, aqui 2, eu vou até melhorar para você, tá? 2 desembargadores do Tribunal de Justiça. Você vai ter 2 juízes também do Tribunal de Justiça. Então, são juízes estaduais, tá? Então, 2 juízes estaduais que vêm do Tribunal de Justiça, tá? Então, aqui a gente já tem 2 mais 2 são 4. Então, 4 que vão ser eleitos por voto secreto, tá? Então, aqui são 4. Depois você vai ter um juiz do TRF com sede na capital do estado ou do Distrito Federal, ou não havendo de juiz federal escolhido em qualquer caso pelo Tribunal Regional Federal respectivo. Então, você vai ter, veja só, você vai ter um juiz do TRF. E qual é a ideia? Um juiz do TRF com sede na capital do estado ou do Distrito Federal. E não havendo, vai ser um juiz federal escolhido pelo TRF respectivo. Então qual é a ideia aqui que eu quero que você entenda? Imagine que hipoteticamente você não tem um TRF e naquela capital você não tem ali um juiz, porque veja, eu quero que você entenda, o TRF, ele atualmente ele é dividido em regiões. Então, por exemplo, você teve a criação agora de um TRF que é do estado de Minas, né? Então TRF da 6ª região. Você tem a divisão do TRF por regiões. Você não precisa saber mais do que eu estou te falando aqui sobre isso, tá? Só para que você tenha isso em mente, só para conferir se você tá gravando mesmo, né? Então, veja, qual a informação importante aqui? Por exemplo, em São Paulo você tem o TRF3, só para que você entenda, ó, TRF3, que a gente está aqui em São Paulo, ele é composto do estado de São Paulo e do estado do Mato Grosso do Sul, tá? Então veja só, para o TRF de São Paulo, eu vou escolher um juiz federal que atua na capital de São Paulo. Então veja só, para o TRE de São Paulo, eu vou escolher um juiz federal do TRF que atua em São Paulo. Agora, qual é a pergunta importante? Para o TRE de Mato Grosso do Sul, eu não vou escolher um juiz federal. A capital do Mato Grosso do Sul qual é? Campo Grande, né? Então, eu não vou escolher um juiz federal de Campo Grande porque a sede do TRF é em São Paulo. Então, de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do estado ou no Distrito Federal, ou não havendo de juiz federal escolhido em qualquer caso pelo TRF respectivo. Então, para o TRE de Mato Grosso do Sul, eu não vou escolher um juiz federal de Campo Grande porque a sede do TRF é em São Paulo. Qual é a ideia, portanto? Neste caso, para o TRE do Mato Grosso do Sul, será escolhido
um juiz federal indicado pelo TRF3, que possivelmente vai ser alguém do Estado, mas o que eu quero que você entenda? E aqui tem uma... não sei se isso aqui poderia ser perguntado para você numa prova, né? Mas eu tenho o dever de falar aqui para você. Então, veja, no caso de juiz do TRF, com sede na capital do Estado ou no Distrito Federal, ou não havendo o quê? Não havendo um TRF na capital daquele Estado. É isso que eu quero que você entenda. Então, não havendo juiz, não havendo TRF na capital daquele Estado, vai ser escolhido um juiz federal. E juiz federal do quê? Vai ser um juiz federal escolhido também pelo TRF. Mas, veja, é meio que automático que para o TRE de São Paulo eu escolha um juiz federal do TRF que atua em São Paulo, capital, né? Para o TRE do Mato Grosso do Sul, eu não vou escolher um juiz federal de Campo Grande necessariamente, porque a sede do TRF ela é em São Paulo. Então veja, mas também não tem sentido eu colocar lá no Mato Grosso do Sul o juiz federal de São Paulo. Então vai ser o TRE para o TRE do Mato Grosso do Sul vai ser escolhido um juiz federal que vai ser indicado pelo TRF da terceira região. Possivelmente, claro, vai ser um juiz lá do Mato Grosso do Sul, mas não necessariamente, tá bom? Então pode parecer um negócio estranho, mas quero que você pense nisso. Pense num estado que está vinculado a um TRF, mas esse estado, a capital desse estado não é a sede do TRF, como é o caso do Mato Grosso do Sul, tá? Só para que você tenha isso em mente. Se você tiver alguma dúvida, você volte e até leia o artigo aqui. Com esse acréscimo aqui, eu acho que fica mais fácil para você compreender, tá? E além disso, você vai ter, por nomeação pelo presidente da República, de 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico indicado pelo Tribunal de Justiça. Cara, aqui chama muito a atenção, porque quem faz concurso para a área de tribunais, por vezes pensa que a indicação para o Tribunal Regional Eleitoral, já que é algo estadual, quem faria a indicação seria o governador, e não é. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral, ela é um órgão da Justiça Especializada Federal. Tá? Então por isso que a nomeação é feita pelo presidente da República. Então neste caso aqui, olha que coisa interessante, né? Você vai ter o Tribunal de Justiça indicando, o Tribunal de Justiça estadual, tá? Indica 6 advogados e o presidente da República escolhe 2 deles para serem juízes, tá? Então essa é uma informação importante. Então qual é a composição do Tribunal Regional Eleitoral? Primeiro, eu vou ter 2 desembargadores da Justiça Estadual. Vou ter 2 juízes estaduais também, claro, do Tribunal de Justiça Estadual. Vou ter um juiz federal. Esse juiz federal, se eu estiver falando de um juiz federal que está na capital e a capital é sede do TRF, vai ser um juiz daquela cidade, da capital, daquele município que é sede do TRF. E se não for, o TRF vai escolher um outro juiz federal. Pois bem, além disso, a gente tem também 2 pessoas que são nomeadas como advogados, são advogados em verdade, que são nomeados como juízes do Tribunal Regional Eleitoral, que são escolhidos pelo presidente da República. E o presidente da República vai receber uma lista de 6 advogados do Tribunal de Justiça Estadual do Estado. O Tribunal Regional Eleitoral elegerá o seu presidente e vice dentre os desembargadores. Tá? Então, informação importante também. Então, aqueles que são desembargadores, entenda aqui, aqueles que vêm do Tribunal de Justiça Estadual. Tá? Então, quero que você entenda isso. Tribunal de Justiça Estadual. Tá? Artigo 121, lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Ok. Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de sua função e no que lhes for aplicável, gozarão das plenas garantias e serão inamovíveis. Ou seja, eu não posso mudar essas pessoas de lugar. Então, inamovível é aquele princípio lá do Poder Judiciário que também se aplica aqui para os membros que atuam na Justiça Eleitoral. Não podem ser mudados de lugar, salvo pelo comprovado interesse público. E aí esse interesse público, inclusive, você vai precisar ter uma votação, vai precisar ter maioria, etc. Pra gente aqui não tem necessidade de nos aprofundarmos mais do que isso agora. Quero que você entenda apenas que eles são inamovíveis. Então é o princípio de que eles não podem ser mudados de lugar sem o devido processo legal, sem a ampla defesa, etc. Tá?
Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão, então veja só, juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos no mínimo e nunca por mais de 2 biênios, ou seja, 2 biênios consecutivos, ou seja, nunca por 4 anos consecutivos, ou seja, 4 anos consecutivos, sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo em número igual para cada categoria. Então, informações importantes aqui. Juízes vão atuar dentro dos tribunais eleitorais por 2 anos. Pode prorrogar? Pode, por uma vez. Então, nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Agora, guarde essa expressão, salvo motivo justificado. Por quê? Porque imagina que você está lá numa cidade muito pequenininha, que não tem outros juízes. Vai precisar ser aquele juiz sempre, tá? Então, guarde essa informação, salvo motivo justificado, tá? São irrecorríveis, ou seja, não cabe recurso contra as decisões do TSE. Então, a regra é essa, não cabe recurso contra as decisões do TSE, a não ser, então, salvo as decisões que contrariem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Então, guarde algumas informações aqui. Então, qual é, em primeiro lugar, a regra? Regra, não cabe recurso contra a decisão do TSE. Exceções. Primeiro, decisão que contraria a Constituição Federal. Outra exceção, decisão que denega. Ó, que coisa interessante, denegar é não conceder, tá? Então, decisões que deneguem o quê? Habeas corpus ou mandado de segurança. HC e MS. Então veja só, a pessoa entrou com o mandado de segurança no TSE. Cabe recurso? Cabe recurso se esta decisão for denegatória, se a pessoa teve negado o habeas corpus, a pessoa teve negado o mandado de segurança. Então exemplo, e aqui, por isso que trago o exemplo, porque a FGV gosta de exemplo. Então exemplo, pessoa que impetrou mandado de segurança no TSE e o pedido foi denegado. Neste caso, cabe recurso para quem? Ao STF. Tá? Então essa é a informação importante. Então, aqui também a decisão que contraria a Constituição Federal, é claro, cabe recurso ao STF. Tá bom? Então essa é uma informação importante. Tá? Então, também pontos aqui bem relevantes. Só para a gente finalizar, das decisões dos tribunais regionais eleitorais, somente caberá recurso quando, primeiro, forem proferidas contra a disposição expressa da Constituição ou da lei. Ok, então violou a Constituição, violou a lei, cabe recurso. Então o Tribunal Regional Eleitoral foi julgar alguma coisa e julgou contra a Constituição, cabe recurso. Julgou contra a lei, cabe recurso. Quando houver divergência na interpretação de lei entre 2 ou mais tribunais eleitorais, então um Tribunal Regional Eleitoral julgou de um jeito, um outro tribunal julgou de outro jeito, também cabe recurso. Quando versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais, também cabe. Tá? Então, inelegibilidade, então o cara não poderia ser eleito, foi eleito, não pode concorrer, tal. E contra a expedição de diploma, lembre-se, né, eleições federais e estaduais, lembre-se que existe lá na Constituição Federal um recurso contra a expedição de diploma. Você tem até 15 dias depois de o diploma ter sido ali conferido, você poderia, a princípio, ajuizar uma ação questionando abuso de poder, etc. Tá? Quando anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos seletivos federais ou estaduais, e também quando denegarem, aqui chama bastante atenção, denegarem habeas corpus, e aqui você abre um pouquinho mais o leque. Denegou habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. Então a pessoa entrou com habeas corpus no TRE. Cabe recurso? Se for denegado o pedido de habeas corpus, cabe recurso. Entrou com mandado de segurança. Se for denegado o mandado de segurança, cabe também o recurso. E, claro, o recurso vai ser para o TSE. Tá? Então, se eu estou no TRE, o recurso vai ser proposto, interposto no
direcionado para o TSE. Tá? Então, aqui todos os remédios constitucionais, habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção. Tá bom, meus amigos? Eu vou parando por aqui. Neste vídeo a gente vai continuar isso aqui. A gente está tratando da estrutura e das funções da Justiça Eleitoral. A gente viu uma boa parte aqui do conteúdo da Constituição Federal e gostaria, claro, de convidar você, se você está vendo isso aqui pelo conteúdo pago, já pode parar o vídeo aqui, tá bom? Se você está vendo isso aqui pelo YouTube, o meu convite é para que você entre. O link vai estar aqui embaixo. Nós faremos um curso mais completo possível para o concurso do TSE-TRE unificado. As aulas vão ser com essa dinâmica. A minha programação mais adiante com relação a este conteúdo aqui vai ser o que? Tratarmos das funções da Justiça Eleitoral e depois nós vamos ver questões da Fundação Getúlio Vargas. Mas tudo isso eu vou fazer lá dentro da minha área paga. O link está logo aqui embaixo. Eu queria convidar você e posso dizer para você com toda a tranquilidade, você não vai se arrepender do conteúdo que será trazido lá. Minha ideia é fazer uma sequência de aulas para tentarmos ao máximo fecharmos o conteúdo do edital da parte de direito eleitoral, direito constitucional, direito administrativo e assim por diante. E depois, quando sair o edital, a gente já estar com tudo isso já visto e aí a gente vai fazer revisões e vai olhar mais questões. Mas desde já a gente já vai fazer questões da Fundação Getúlio Vargas sobre estes assuntos. Tá bom, meus amigos? Agradeço a você que está aqui e convido você. Se você está aqui já há algum tempo, acompanha o meu trabalho, é um baita concurso, eu aconselho que você faça esse concurso e eu queria convidar você para você entrar no meu curso. Você vai pagar R$20 por mês. São 12 parcelas de R$20, tá bom? Agradeço muito a você que está aqui. Eu volto em tantos outros vídeos. Sim, porque eu adoro estar aqui. Convido de novo você para entrar lá no meu curso na parte paga. Eu tenho certeza. As aulas vão ser desse jeito aqui. Só que é lógico, as anotações vão ficar para os alunos lá. Outras questões, grupo de dúvidas, etc. Tudo vai ser colocado lá, tá bom? Agradeço muito a você que está aqui. Volto em tantos outros vídeos. Tchau.